no chat. Muito bem. 16 de agosto de 2021, nós estamos dando início hoje à primeira reunião do terceiro Círculo de Leitura do Eixo Governo e Política do Instituto Aviva Brasil. Quem não conhece o Instituto Aviva Brasil, o Instituto Aviva Brasil é uma organização não governamental cristã que tem por objetivo impactar e transformar a sociedade por meio da cosmovisão bíblica. Nós somos organizados em 7 eixos de influência, são 7 diretorias, e uma delas é a diretoria do Eixo Governo e Política, que vem promovendo uma série de atividades, inclusive os nossos círculos de leitura. Só a título de curiosidade, para quem está participando pela primeira vez do nosso círculo de leitura, no nosso primeiro círculo de leitura nós trabalhamos com esse livro do Wayne Grudem e Barry Asmus, Economia e Política na Cosmovisão Cristã. O nosso segundo círculo de leitura, nós trabalhamos com um outro livro do Wayne Grudem, Política segundo a Bíblia. Nesse nosso terceiro círculo de leitura, nós não vamos trabalhar com um único livro, nós vamos trabalhar com capítulos de livros que trabalham com o tema cosmovisão cristã, até porque nós entendemos que, porque nós vamos fazer daqui para diante, é necessário que haja um zoom, uma consolidação dos rudimentos filosóficos, teológicos, do conceito da cosmovisão cristã. E esperamos, nos próximos 2 meses, vencer essas leituras que vão certamente dar subsídios para a gente enfrentar o nosso quarto círculo de leitura, que nós vamos trabalhar com um livro também do Wayne Grudem e Barry Asmus, A Pobreza das Nações. Bom, para iniciar o nosso terceiro círculo de leitura, na atividade de hoje nós vamos ter um debate sobre o conceito da cosmovisão cristã. O que é cosmovisão cristã? Qual é a importância da cosmovisão cristã? A dinâmica ela vai ser composta de uma apresentação inicial do pastor Max Pinheiro e da nossa querida Carol Albuquerque, que vão ambos dispor de aproximadamente 15 minutos para falar desse conceito de cosmovisão. O pastor Max Pinheiro, ele serve na igreja Primeiro Amor, ele coordena a nossa escola bíblica dominical e também coordena o curso teológico Bereanos da nossa igreja. E também tem produzido material teológico que nós utilizamos na nossa escola bíblica dominical. E a Carol Albuquerque, ela serve no Palavra da Vida, aqui no estado do Pará, e vem ministrando cursos na área de cosmovisão bíblica e educação. Inclusive, recebi uma apostila da Elis, muito interessante, da Carol. Foi aí que surgiu o contato com a Carol, e a Carol, muito gentilmente, topou o desafio para participar conosco. Eu espero, Carol, que esse seja o primeiro de muitos, tá? Nós estamos aqui com algumas ideias, mas no momento oportuno a gente vai conversar sobre isso. Então, a dinâmica, após as 2 apresentações, nós vamos seguir ao debate. Eu peço que aqueles que queiram fazer perguntas, intervenções, que o façam pelo chat, até para poder mediar e a gente não se alongar muito na nossa atividade de hoje, que é uma atividade introdutória. Então, eu já passo a palavra para o nosso pastor Max Pinheiro, e eu peço àqueles que não estão, nesse momento, se pronunciando, que desliguem o microfone, até porque está dando microfonia aqui no meu ouvido aqui. Então, Max, você dispõe, a partir de agora, de 15 minutos para fazer a sua apresentação. Obrigado. Parabéns a todos. Deus abençoe intensamente a proposta e o propósito de todos vocês, participando então deste ciclo de leitura. Foi com muita graça que nós aceitamos o convite e aqui estamos. Eu vou me propor a ficar um pouco mais dentro das conceituações bíblicas, do ponto de vista cristão, e vou deixar essa parte um pouco mais acadêmica, mesmo porque eu já olhei o trabalho da Carol e tenho reputado como muito bom. Então, assim, o que seria cosmovisão cristã? É lógico que comumente a gente entende que cosmovisão é a visão do todo,
é a visão macro. Como a nossa visão, o nosso conceito é cosmovisão cristã, portanto, é a visão que nós temos a partir do cristianismo. Do ponto de vista do cristianismo, cosmovisão cristã. Eu só preciso considerar bem aqui que a cosmovisão é cristã não por conta do objeto observado, mas por conta do observador. Quem olha é o cristão. E esse ser que olha, ele é. E ele não está cristão. Portanto, quando a nossa cosmovisão, ou quando a nossa visão dos sistemas do fora do eu, dos sistemas das verdades fora do eu, é uma visão cristã, eu tento observar com a visão do Cristo. O que é, então, uma cosmovisão do ponto de vista bíblico? É a cosmovisão, ou é a visão a partir da visão do Cristo. Eu preciso olhar para as verdades, para o sistema de coisas, a partir da visão do Cristo. E um pouco mais, intrinsecamente, não é apenas uma observação, mas é tentar influenciar com a visão do Cristo. Então, eu não estou apenas olhando, eu estou sentindo como o Cristo sente. Eu preciso viver como o Cristo viveria, imaginar como Cristo imaginaria, pensar como ele pensaria, fazer as coisas como ele faria. Então, a cosmovisão cristã é aquilo que está no sentimento e na prática do Cristo. Eu preciso ver o sistema de coisas, eu preciso ver o mundo como Cristo veria e eu preciso fazer como ele faria. É bem aí, então, que nós iríamos, possivelmente, mudar a sociedade. É possivelmente a partir daí que seja a compreensão do Cristo, quando olha para os discípulos e diz: vós sois o sal, vós sois o tempero nessa terra insossa, vós sois a luz nesse mundo de trevas. Isto é, eu conto com vocês para fazer alguma coisa. Eu aposto em vocês para que vocês sejam os meus representantes, para que vocês falem a minha linguagem, para que vocês temperem o mundo com o meu tempero. Então, cosmovisão cristã ou bíblica é olhar para fora, a partir da visão do Cristo. Bom, algumas pessoas fazem até uma pitada de diferença entre a visão cristã para visão ou cosmovisão bíblica. Eu não sei a que ponto de verdade tenha isso aí, mas vejam, seria uma cosmovisão bíblica a visão do Pai inserida na sua vontade escrita na Bíblia. Isto é a visão, então, do Pai que registrou nos escritos sagrados, desde o Antigo Testamento até aqui. Bem dentro, então, deste conceito, nós iríamos verificar. Deus se importa com o mundo criado? Se importa com o ser humano? Se importa com esse sistema de coisas, com a política, com as verdades, com essa coisa que nós vivemos fora do eu? Ele se importa? Ele é o governante? Ou quem governa é o homem? Dentro destas questões, se nós fizermos algumas perguntas, nós somos tendenciosos também a respondê-las. Como, por exemplo, nós vivemos num mundo governado por Deus? Se nós vivemos num mundo que é governado por Deus, quem somos nós? Marionetes? Então, se nós não somos governados por Deus, nós somos obra do acaso? Então, como acontecem essas coisas do ponto de vista da cosmovisão bíblica? Bom, então veja, Deus governa e é Ele só quem governa o mundo? Eu diria
Do ponto de vista bíblico, não. Não. Ele deu autoridade para o homem governar o mundo. Lá no Gênesis, ele disse: façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança, que governe. E que governe sobre os peixes, e que governe sobre as aves, e que governe sobre os animais, e que governe sobre todo o sistema de coisas. Então, bem aí, parece que Deus entrega o governo para o homem. Então, quem governa? O homem. Opa! Então, eu preciso dizer que esse governo humano, ele foi danificado quando o pecado entra dentro da raça humana. O governo humano foi então corrompido. Quando o governo é corrompido, como é que fica o governo do ponto de vista prático da vida? Também corrompido, também pecaminoso. Por quê? Disse Paulo: os homens todos destituíram-se da glória de Deus. Estão fora da graça de Deus, do ponto de vista do governo, do ponto de vista da perfeição, do ponto de vista da santidade. Então, o homem está corrompido. Que governo pode fazer um homem com a mente corrompida? Logicamente, o governo também está comprometido. Então, estamos vivendo a história das nossas próprias escolhas. Mesmo corrompido? Sim. Deus disse: eu ponho diante de ti a vida e a morte. Mas olha, escolha a vida para que tu vivas. Então, o homem tem possibilidade de escolher o seu próprio caminho, a sua própria história. Construir a sua própria história. E como tem sido essa história que o homem tem vivido? Se nós olharmos por trás dos nossos ombros, nós vamos ver uma história de corrupção, uma história de degradação, uma história de violência, porque os homens não sabem por si só se autogovernar. Então, nós precisamos da influência do governo de Deus. Precisamos. E ele está disposto a nos ajudar a governar o mundo e a governar a nós mesmos? Sim, está. Ele disse, nas palavras do Cristo, nos ensinou a orar, dizendo: ó Pai, venha a nós o teu reino e seja feito a tua vontade na terra, assim como é feito a tua vontade no céu. Então, Deus tem possibilidade de trazer a nós o seu governo, de estarmos vivendo essa macrovisão de Deus na terra, dentro do nosso coração, dentro da nossa família, dentro do nosso bairro, da nossa sociedade, do nosso país, do nosso mundo? Tem, desde que nós permitamos Deus governar. Nós demos chance para Deus governar ou nos ajudar nesse governo, de uma vez que a nossa visão, o nosso conceito foi permeado com as corrupções pecaminosas. Então, a partir daí, se nós chamarmos, clamarmos pela visão de Deus, ele intervém no nosso mundo. E nós temos provas bíblicas de que Deus interviu no mundo? Sim. Sim. Vamos considerar, por exemplo, uma referência que tem lá em Daniel, capítulo de número 5, em que o rei Belsazar estava governando o grande reinado do antigo Nabucodonosor e trouxe os utensílios e deu festas e bebeu nos utensílios que eram sagrados. Nessa noite, o texto diz que Deus colocou o reino na balança e o reino foi achado em falta. E Deus resolveu acabar com o reino. Isto é, como então Deus está se comportando diante do governo humano? Talvez como um pai que olha o seu filho caminhar, que olha o seu filho andar por uma trilha, e de vez em quando o grande pai empurra o filho para o meio da estrada, para que ele não caia no precipício.
Talvez Deus esteja observando, tentando influenciar para o bem. Um filho que tendenciosamente quer sair da vereda, mas Deus está do lado. Então, esse Deus, com esta cosmovisão, com essa autonomia de governo que tem, quer sempre nos ajudar, quer sempre nos direcionar, quer sempre organizar a nossa vida e sociedade? Sim, desde que permitamos. Ele tem uma cosmovisão e a dele é do todo. Não é apenas uma cosmovisão temporal. Não, é uma cosmovisão eterna. Ele sabe de todas as coisas do tempo e da eternidade. Portanto, Deus sabe governar todos os passos e sabe qual é melhor. Ele disse em Provérbios que há caminhos que para o homem parece ser bom, mas o seu fim é morte. Então, se nós confiarmos na nossa própria capacidade de governo, sem a interferência de Deus, onde nós vamos parar? Nós vamos parar num mundo de morte, num caudal letárgico. Por quê? Porque nós não sabemos direito o que somos, o que queremos e talvez nem para onde queiramos ir. Não temos o método, não sabemos caminhar como convém. Se não for a Deus para nos ensinar nessa nossa trajetória e fazer com que nós venhamos a olhar do ponto de vista de Deus para as verdades que circundam a nossa vida e a nossa sociedade. Então, a questão: como Deus vê um mundo sem a sua intervenção? Deus vê o homem caminhando para o caos, caminhando para a morte. E como então ele quer que nós caminhemos? Ele quer que nós tenhamos a intervenção dele. Um mundo governado pela sua intervenção, caminharemos para salvar alguns. Caminharemos para um mundo com possibilidade de salvar alguns, de transformar alguns. É bem aí que entra a razão da cosmovisão cristã. Bem aí, talvez seja o foco principal da existência da cosmovisão na nossa própria vida. De eu colocar em prática a visão do Cristo na minha própria vida, para influenciar outros, para que outros vejam Cristo em mim e se convençam que há um diferencial. E esse diferencial seja contaminador e convencedor e que salve então alguns. Vejam lá, eu tenho um texto aqui de Romanos, capítulo 11, versículo 14. Paulo, então, o apóstolo dos gentios, depositou a sua própria vida ao governo de Deus e uma hora ele escreve assim: para ver se, de alguma maneira, posso incitar, convencer com a minha própria vida alguns para salvar. Está em Romanos 11, 14. O objetivo de Paulo em doar a sua própria vida, como luz e como sal, seria convencer alguns dessa visão comportamental que tem. E devo dizer bem aqui que as nossas decisões, elas representam as nossas cosmovisões. Os nossos sentimentos, eles representam os nossos pensamentos. Nós só fazemos aquilo em que nós somos convencidos pela estrutura da nossa mente. É aí, então, que nós reagimos quem realmente nós somos. Olhando para a nossa própria história, olhando para a visão histórica cristã. Ora, senhores,
nós fomos convencidos pelo Cristo e influenciamos a nossa história como cristãos, desde o nascimento do cristianismo. O mundo ocidental foi convencido por uma filosofia, por uma cultura, por um modelo de leis influenciado pelo cristianismo. E aí nós vamos à história da arte, as pinturas, arquiteturas, as peças teatrais, as músicas, as cantigas, os versos, as prosas, o canto. O que dizer então do canto gregoriano, que influenciou a Idade Média? E o que dizer das festas, a Páscoa, o Natal e o calendário? Os grandes pintores e pensadores, por exemplo, Leonardo da Vinci, Euclides da Cunha, Casimiro de Abreu, José de Alencar, Castro Alves, Gonçalves Dias, todos eles cristãos. Então foram homens que influenciaram a sua época a partir de uma visão cristã, um modelo educativo. Ora, olhe para nós, olhe para a nossa história, por trás dos nossos ombros. Olhe, por exemplo, para a escolástica. Olha para os mosteiros, de onde nasceu o pensamento do internato. As faculdades nasceram dentro do bojo cristão, tanto na Europa como nas Américas. A companhia do jesuíta, por exemplo, em catequizar o Brasil, os índios brasileiros. O que é isso? Influência cristã. Cartas magnas, leis de muitos países foram organizadas do ponto de vista bíblico, com as leis cristãs, com a cultura cristã. Então, o que nós temos, por exemplo, a partir desse pensamento? A legalidade das propriedades, os direitos humanos, o direito das mulheres, o direito do trabalho, o direito à vida, não à poligamia, não ao sacrifício humano, não à escravidão, não ao incesto, não à infidelidade, não ao aborto. Isso são influências de uma cultura puramente cristã, puramente a partir da visão do Cristo. Os serviços sociais, por exemplo, bem aqui pertinho de nós, as casas de misericórdia, casa de recuperação de viciado, o grupo, por exemplo, o grupo dos AAs, dos alcoólicos anônimos, tem na filosofia esse pensamento do Cristo, pensamento de ajudar o outro. Na ciência, o que dizer da ciência? Por exemplo, os pensadores, os cientistas como Nicolau Copérnico, Giordano Bruno, Galileu Galilei, Charles Darwin, que começou um excelente projeto, uma excelente proposta. É lógico que depois, os que vieram depois, danificaram o pensamento original. Mas o que é isso? Influência do cristianismo. Na filosofia, o que dizer? Emmanuel Kant, Hegel, Tomás de Aquino, Guilherme de Ockham, René Descartes, Don Scott, Karl Bright, Giordano Bruno, e etc. Todos esses tiveram influência pelo cristianismo, a partir do conceito bíblico. Nós somos produto de uma cultura puramente bíblica, puramente cristã. O que é Deus? Governar a nossa vida, governar o mundo, a partir do nosso comportamento. Então, para concluir bem aqui a minha palavra, devo dizer, Deus continua a querer influenciar com a cosmovisão divina a nossa própria vida, porque mudando a nossa vida, a nossa forma de visão, mudará o nosso comportamento. Mudando o nosso comportamento, muda o nosso pensamento, muda a nossa cultura, muda a nossa sociedade. Deus quer se fazer presente no nosso social, a partir da nossa própria vida. E aqui eu finalizo agradecendo. Deus abençoe a cada um dos senhores. Obrigado. Eu acho que até ultrapassei o tempo. Muito bem, pastor Max. Você foi bastante objetivo na sua fala, foi muito interessante. Eu já passo a palavra para a Carol imediatamente, só recomendando que as perguntas devem ser feitas pelo chat. Olá, boa noite. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. E cosmovisão é um assunto que fez muita diferença quando eu comecei a estudar a respeito dele.
E eu comecei pelo começo, né? Cosmovisão não é uma palavra que vem do bojo de palavras cristãs, ela vem da filosofia alemã, e ela foi importada para dentro do cristianismo por James Orr, um teólogo, e ele então deu uma compreensão um pouco diferente para ela, mas ela já era uma palavra usada num contexto filosófico. Então, faz sentido que a gente pense um pouco sobre o significado da palavra em si e por que nós trazemos isso. Porque a palavra de Deus não usa essa linguagem, né? Ele usa, nós vemos sabedoria, né? Vemos lá em Filipenses 2, né? Paulo falando, olha, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Seja a frônesis de vocês a mesma de Cristo Jesus. E aí, isso envolve tanto o nosso fazer, o nosso ser, como o nosso saber. Frônesis não tem bem uma tradução, né? Mas nós vemos algumas coisas que estão presentes na palavra de Deus e que tem uma correlação com essa palavra de mundividência, como os portugueses falam, né? Ou visão de mundo, como a gente costuma usar nos dias de hoje. E eu gosto de uma definição muito completa. A gente vai ver várias definições, mas eu quero partir dela, que é a definição do James Sire, tá? E eu vou ler aqui para vocês, para que não fique nada de fora. Ele fala o seguinte, primeiro eu vou lê-la completa, depois eu vou tentar explicar um pouquinho a respeito dela. Cosmovisão é um compromisso, uma orientação fundamental de coração que pode ser expresso tanto em uma história ou um conjunto de pressuposições, suposições verdadeiras ou totalmente falsas, que sustentamos consciente, subconscientemente, consistente ou inconsistentemente, sobre as constituições básicas da realidade e que fornece o fundamento no qual vivemos, nos movemos e existimos. Eu gosto muito dessa definição porque ela tem algumas categorias importantes para que a gente pense um pouquinho, né? Então, a primeira coisa que ele diz é um compromisso, uma orientação fundamental. E sim, cosmovisão é um compromisso de coração, né? E aqui coração é uma compreensão bíblica, né, do ser completo do homem. E esse compromisso, ele é anterior até mesmo a qualquer pronunciamento que nós venhamos a fazer. Porque antes que a gente consiga enunciar por que nós cremos, nós já estamos fazendo aquilo. E geralmente isso acontece por conta das tradições que nós temos, dos valores que nós fomos recebendo na nossa vida e que nós estamos muito comprometidos em responder daquela maneira, né? E mais na frente, lá no finalzinho da definição dele, ele fala sobre a constituição básica da realidade. Então, esse é um outro item que a cosmovisão vai estar lidando, né? Vai estar lidando com a realidade e com algumas questões sobre a realidade que todos nós respondemos, né? Olha só, nós respondemos de onde nós viemos, por que nós estamos aqui, como nós devemos viver, qual é o significado da história, por que ajudar uma pessoa ou não, né? Então, essas perguntas, e perguntas até mais básicas, de cunho metafísico e ontológico, essas perguntas, elas constituem o que é a realidade, o que é a vida, do que as coisas são feitas, qual que é a razão última delas existirem, né? Qual é o significado de cada uma das coisas. Então, esse é o conteúdo de uma cosmovisão. Agora, sobre as respostas que nós vamos dar para esse conjunto, para esse bojo de perguntas, essas respostas, elas vão poder ser verdadeiras ou falsas, reais ou irreais, consistentes ou inconsistentes, conscientes ou inconscientes. E uma cosmovisão bem fundamentada, ela tem consciência, né? Ela tem consciência de si mesma e ela trabalha com coisas que são
reais. Então, uma pessoa ela pode ser muito firme, muito consistente com as suas respostas, no entanto, pode estar lidando com uma coisa que não seja nem real, né? E ela vai dar respostas para coisas que não são reais, né? Para fenômenos, para causas que não fazem parte da realidade. Então, a cosmovisão, ela tem esses elementos, tá? Tanto o elemento do compromisso de coração, como o elemento do conjunto de perguntas que compõem a realidade, como o conjunto de respostas que vão compor a realidade também, tá? E isso tem uma importância muito grande, porque isso acontece em um sistema que não é puramente teórico, né? Nós não primeiro estudamos, deixa eu escolher qual que é a minha cosmovisão. Não, nós simplesmente temos, né? Nós nascemos e vamos aprendendo uma série de valores, aprendendo os compromissos, né? Por que você talvez torce para o Remo ou para o Paysandu? É um compromisso de coração, né? Não existe, basicamente, algo que seja verdadeiro ou falso em se escolher um time ou outro. Mas é um compromisso que você tem por tradições, ou talvez até por estatísticas, né, pela quantidade de títulos que o seu time recebeu. Enfim, e aí a gente pode ver as causas disso. Mas uma cosmovisão, ela acontece em um âmbito pré-teórico. E esse âmbito pré-teórico é o âmbito da existência, da nossa vida, né? Das coisas que a gente faz em família, do nosso trabalho. E aí a gente, quando nós estudamos, nós vamos para esse nível teórico, analítico. E aí sim nós fazemos essas distinções, né? E é o que a gente está tentando fazer e tentando descobrir aqui um pouquinho mais, né? Então, não só no nível pré-teórico, dos conceitos, né? Mas no nível teórico também. E o que é interessante, quando a gente parte para o nível teórico, quando a gente olha para esses elementos que compõem uma cosmovisão, nós temos a capacidade de olhar para outras visões, né? E ver que eles também estão dando um conjunto de respostas, que eles também têm compromissos básicos, axiomas, crenças, dogmas, né? E que eles estão respondendo ao mesmo conjunto de perguntas, mas com respostas um pouco diferentes. Então, eu vou começar pela cosmovisão bíblica, e tem um que eu intencionalmente chamar de cristianismo, é um parênteses aqui, tá? Porque o cristianismo, ele é muito amplo, né? E ainda que na história que nós tivemos a saída e o florescimento, aí sim, das ciências, das artes, da economia, da educação. Não foi puramente com o cristianismo misturado com o sincretismo grego da Idade Média, mas foi com o sola escritura, que nós tivemos a compreensão exclusiva e única sobre quem é o homem, né? O homem como imagem e semelhança de Deus, o porquê de se valorizar uma série de coisas, né? Então, eu gosto de fazer um pouquinho essa diferenciação, né? De chamar de cosmovisão bíblica, porque de fato foram as escrituras puramente que trouxeram um grande enriquecimento e florescimento nas diversas áreas do conhecimento, que até então, quando a gente olha pela história, nós vemos sim cristianismo, mas nós vemos cristianismo misturado com uma cosmologia grega, ptolomaica, né, nas ciências, vemos misturado com outros compromissos que não sola escritura, né? Então, a Bíblia, de fato, é o centro e ela faz toda a diferença na compreensão do homem e na compreensão da criação e da responsabilidade do homem para com essa criação. Muito bem, fecha parênteses. Então, a cosmovisão bíblica, ela vem de uma compreensão de
da maneira como Deus faz as coisas, a começar pela criação, né? Então, a compreensão que nos é dada a respeito da criação é que o mundo ele é feito em significado por Deus. E ele é feito, chamado à existência, com significado por uma vontade pessoal, porque Deus quis. É isso que a gente vê lá em Apocalipse 4:11, pela sua vontade, Deus faz todas as coisas. E ele não somente faz e depois preenche as coisas de significado, mas no relato que nós temos de Gênesis 1, quando Deus está criando, ele chama a luz à existência. E ele não chama algo à luz, o brilho, e depois dá o nome de luz. Então, nós vemos que a estrutura e significado andam juntos, e Deus dá o significado das coisas porque ele conhece as coisas plenamente. Isso é um fato extremamente importante e relevante quando a gente pensa a cosmovisão bíblica e criação, né? Porque Deus conhece todas as coisas a priori. Ele chama à existência todas elas. E aí isso tem uma influência muito grande na maneira como nós, diferente de Deus, conhecemos as coisas. Porque nós conhecemos as coisas a posteriori, né? Após Deus, nós descobrimos o significado e não simplesmente damos significado às coisas, e isso tem uma diferença muito grande, e eu quero falar um pouquinho disso depois. Então, criação é algo que Deus faz pela sua vontade, pelo seu poder, e ele é completamente outro, ele não faz parte da sua criação. Isso é muito importante. Deus não está sujeito às suas leis criacionais. Ele outorga essas leis e funcionamento, e ele as sustém. Então, tudo isso diz respeito à criação, e a criação de Deus é boa em todas as suas dimensões, né? Nas dimensões relacionais, no nosso psicológico, nós consigo, conosco mesmos, na dimensão física, matemática, da nossa fé, todas as dimensões da criação, Deus faz e Deus diz que é bom. No entanto, nós vemos que claramente hoje, né, que o homem não está em harmonia, nem consigo, nem com o outro, nem com a criação de Deus, o restante da criação, né? Temos diversas dificuldades, não só de relacionamento, mas com a nossa própria subsistência, né? De trazer o alimento da terra, temos dificuldade no relacionamento com Deus, e tudo isso a palavra de Deus deixa muito claro que a razão é o pecado, é esse distanciamento, é o mal que não é criado por Deus, né? Mas o mal não é nenhuma coisa para ser criada, né? Mas ele é um vazio, e que os homens vão se identificar a partir do momento em que não tem mais a ver com Deus. Então, o pecado traz sim esse conflito, né? Então, nesse momento, nós temos a queda. E a possibilidade de reconciliação é unicamente pelo Filho de Deus, Cristo Jesus, por meio de quem o coração do homem é reconciliado, né? E por meio de quem todas as demais coisas serão reconciliadas, porque o homem tem atuação sobre elas, né? E aí a gente vê o mandato cultural do homem. Então, esses três momentos da história do cristianismo, da história da Bíblia, né? Criação, queda e redenção, elas são extremamente significativas e elas têm que fazer toda a diferença na nossa maneira de pensar, que deve ser uma maneira bíblica, porque as demais tentativas de se responder a uma série de coisas vão ser falhas, né? Por quê? Quando a gente fala sobre educação, né? E a gente vê principalmente na área das ciências, em que você tem um naturalismo, materialismo reinando, né? Hoje, atualmente,
e a gente pode olhar para as causas históricas disso com mais tempo, mas nós vemos esse materialismo reinando de modo que a natureza é impessoal, de modo que a natureza existe e veio à existência, porque isso é inegável que ela veio à existência, ela não é eterna como se pensava antes, né? E o Big Bang atestou isso, né? Teve um começo, e o materialismo, ele retira essa pessoalidade. Ele fala, teve um início, mas esse início não é pessoal. É um início completamente aleatório por forças aleatórias da natureza. Então, aí nós temos um primeiro confronto, né, com a visão bíblica de criação, de que ela tem um autor. E aí, quando nós vamos para a educação, nós vemos nas áreas das ciências atualmente essa impessoalidade da criação, impessoalidade da matéria, e a matéria e a natureza, na verdade, reinando quase que de maneira absoluta, né, sobre as nossas vontades, os nossos desejos. E aí, nessa segunda cena, nesse segundo momento, nós vemos algumas tentativas de se explicar o mal, de se explicar as coisas ruins que acontecem. Geralmente, o modelo, né, que nós temos atualmente, e aí eu estou pensando mesmo na grande visão que é dada dentro das escolas e nas universidades, né, é a visão do conflito. O conflito da criação com a própria criação. Homem contra mulher, rico contra pobre, patrão contra empregado, a natureza contra o homem. Então, a criação se coloca em conflito como se houvesse uma parte boa e uma parte ruim. E o conflito se estabelece dentro da criação. Quando, na verdade, a visão bíblica é que o conflito está no coração do homem, porque o homem se afastou de Deus, né? Estamos destituídos da glória de Deus, é o que Paulo diz. E, portanto, a tentativa de trazer uma solução, né, para esse problema de dentro da criação vem com a própria criação. E aí a nossa terceira cena de reconstrução, de redenção, né? E aí as tentativas de redenção muitas vezes se colocam na educação. A educação vai nos salvar, o esporte vai nos salvar, ou bons hábitos irão nos salvar. Irão nos salvar do quê? Desse mal imaginário ou um mal real, né? Mas que está colocado em conflito com a coisa errada, porque o choque está entre a própria criação, quando, na verdade, a visão bíblica é que esse conflito existe no coração do homem contra Deus, e essa é a única antítese verdadeira que nós temos em toda a Escritura, né? Como Salmos 2 diz, beijem o rei para que ele não se ire com vocês, né? A mensagem do Evangelho, o anúncio do Evangelho é exatamente esse. Arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Então, arrependimento é a possibilidade de nos aproximarmos do Senhor, porque aqueles que não se aproximarem em arrependimento, em confissão, em rendição, né, serão lançados ao inferno, né? Então, essa é a declaração do Evangelho, essa é a mensagem do Evangelho, essa é a única oposição verdadeira que existe. Ou estamos com Deus, ou não estamos com ele. A oposição que outras visões vão colocar é uma oposição entre a própria criação. E a gente esquece que a criação de Deus ela é boa, né? Então, esse cenário, né, criação, queda e redenção, ele deve ser muito claro na mente de um cristão fiel, né? Por quê? Porque ele deve tanto ter a possibilidade de viver isso no modo pré-teórico, comum da vida, como saber destrinchar isso de maneira mais analítica, de maneira mais teórica, porque isso nos traz a possibilidade de enxergar o erro em outras visões. E essas outras visões vão se assemelhar a ideologias, a filosofias. Por quê?
porque elas identificam uma origem, né, na criação, que na verdade é impessoal, precisa ser impessoal. Elas identificam um mal nessa criação, né, dentro da criação, oposição dentro da criação, e elas identificam uma possível esperança de redenção dentro da criação também. E esses dualismos, né, eles foram muito bem trabalhados, começando lá com Kuyper, e o Doivert faz isso, e uma série de filósofos cristãos, teólogos reformados, né? A gente tem mais recentemente muita gente bebendo, né, naquilo que o Schaeffer escreve, e ele bebe lá atrás também naquilo que o Doivert chama de motivos básicos, né, que nós vemos os gregos fazendo, né, com matéria-forma, e isso não sustentou a realidade. Aí depois, na Idade Média, com natureza e graça, e aí meio concomitante com o motivo bíblico, né, criação, queda e redenção, e depois, mais à frente, na modernidade, com natureza e liberdade. Vemos todos esses dualismos relativos dentro da própria criação. E por quê? Porque foi deixado de lado o absoluto, que é o próprio Deus. Então, em nenhuma dessas relações na história, Deus era absoluto, né? E quando Deus não é absoluto, a gente perde o referencial e perde o significado das coisas também. E nisso, nós temos problemas que vão ser sérios, né? Principalmente relacionados àquilo que nós ensinamos dentro das salas de aula, aquilo que nós aprendemos na faculdade também, e que passam despercebidos, passam na forma de bons estudos, né? E pelo nome de pessoas que são muito importantes, mas que muitas vezes são completamente inconsistentes com a realidade, e quando a gente tenta apontar as consequências disso, nós vemos que elas são desastrosas, né? Principalmente relacionado a ideologias. E muitas vezes a gente não gosta de lidar com as consequências disso. Então, acho que o grande benefício, e aí eu quero trazer um encorajamento para vocês, da gente estudar esse tema de cosmovisão, e principalmente cosmovisão na educação, é a possibilidade de enxergarmos o erro. A gente precisa, sim, conhecer a nota verdadeira, né? Conhecer aquilo que é real, mas nós precisamos saber dialogar com aquilo que está sendo falado, né? Você já deve ter ouvido a respeito disso, né? Criação, queda e redenção, mas tá, e daí, né? Como que isso se relaciona com as demais coisas? E aí eu acredito que quando a gente estuda de maneira mais detalhada, aí a gente consegue ter essas correspondências com outras filosofias, outras formas de pensar, e vemos que eles têm um modelo, um conjunto de respostas, um conjunto de soluções, e isso nos possibilita comparar com a verdade, né? E fugir daquilo que Paulo diz, né? Que a ira de Deus, lá em Romanos 1, ele fala que vem porque as pessoas suprimiram a verdade pela injustiça. Então, a nossa tarefa é não deixar que a verdade seja suprimida, né? Mas anunciá-la, anunciar o reino de Deus, anunciar a sua vinda, anunciar a boa criação de Deus, cultivar essa criação, guardar essa criação, que é o nosso mandato lá desde o Gênesis, né? E deixar que isso tudo floresça. E todas as vezes que uma verdadeira reforma aconteceu, ela aconteceu pelo avivamento das Escrituras, porque as pessoas estavam vivendo a palavra de Deus, né? Essa frônesis de Cristo, o ser, o fazer, o saber, né? Elas estavam completamente comprometidas, porque uma real cosmovisão é isso, é esse compromisso de coração, né? Mas a gente não precisa se apegar tanto a nomes modernos, chiques, né? Quando nós temos aquilo que a palavra de Deus já nos diz há tanto tempo, que é a sabedoria, que é, sim, essa maneira competente de viver
a vida no mundo de Deus, tá bom? Não sei se eu passei do tempo aí, mas eu acho que para uma introdução é isso. Tudo bem, Carol, você passou, mas estava tão bom que eu queria até que você fosse um pouquinho mais, viu? Essa é uma primeira conversa, obviamente, eu quero parabenizar tanto o Max como a Carol pelas duas brilhantes exposições. Realmente fica o gostinho de quero mais, e o objetivo do nosso círculo de leitura é justamente fazer essa imersão. Como não teve nenhuma pergunta aqui no chat, eu vou fazer alguns comentários aqui em função do que foi dito. Primeiro, acho que foi possível perceber pela apresentação tanto do Max como da Carol a importância de nós entendermos o conceito cosmovisão. Segundo, não existe dicotomia entre cristianismo e ciência. Pelo contrário, é perfeitamente possível você produzir ciência a partir de uma perspectiva cristã, inclusive e sobretudo nas ciências sociais. Mas nós precisamos entender que ao produzir conhecimento nas ciências sociais, quando eu falo ciências sociais, estou falando de ciências sociais no conceito lato, não estrito. Estou falando, portanto, dos cursos que dialogam com a sociedade, que têm a sociedade como seu objeto de estudo. É preciso entender que, ao produzir ciência, a partir de uma cosmovisão, e eu também gosto, Carol, de chamar de cosmovisão bíblica, porque nem todos aqueles que se chamam cristãos têm efetivamente a Bíblia como sua âncora de análise. Nós temos cristãos e existem várias linhas teológicas, doutrinárias dentro do cristianismo. Eu concordo com você quando a gente fala da linha da cosmovisão bíblica, nós estamos falando da teologia reformada, da escritura como base da verdade, da Bíblia Sagrada como doutrina e profissão de fé, esse livro. Inclusive é importante entender, e existe, tenho certeza, eu estou cada vez mais convencido disso, existe uma agenda na academia de se construir uma nova retórica ou uma nova narrativa sobre a história, expurgando a importância da reforma protestante na construção da civilização ocidental moderna. Então, quando você olha para os Estados Unidos e vê que 90% das universidades americanas foram criadas a partir são instituições confessionais, ou a importância da educação, ou as conquistas sociais que nós tivemos ao longo dos últimos 200 anos, e a importância do cristianismo, e muitas vezes as narrativas históricas viesadas expurgam da análise a participação dos cristãos. Eu acho muito curioso que a gente passa pelo segundo grau, entra na universidade, estuda temas como abolição da escravatura, e jamais escuta falar numa figura chamada William Wilberforce, um cristão que foi importantíssimo nisso, mas ele é expurgado justamente porque ele é cristão. Então, quando você olha para a Declaração de Direitos de Virgínia, por exemplo, e você vê ali a base da construção de uma sociedade que respeita a liberdade de culto, a liberdade de crença, que institui a base do Estado laico, por exemplo, não do laicismo contemporâneo, como muita gente está tentando defender hoje. E a gente percebe que a gente precisa resgatar a história para fazer justiça com a história. Porque o que nós observamos muitas vezes é uma narrativa que tenta construir uma outra história. Bom, sobre isso, portanto, é importante a gente entender esse conceito, como já dito aqui, de uma forma muito, muito didática e brilhante. O conceito cosmovisão não é um conceito teológico, não é um conceito bíblico, mas é um conceito que traz para a análise epistemológica da ciência uma chave importante para a compreensão da realidade. Então, surge inicialmente como neologismo ali, pelo movimento filosófico romântico alemão, inicialmente com Immanuel Kant, que cria essa palavra, Weltanschauung, que depois vai ser apropriada por vários filósofos, depois vai ser apropriada por teólogos, como a própria
Carol já afirmou, e você tem gerações aí de teólogos que vão se apropriar disso. E, mais recentemente, existe aquilo que é chamado de quarta onda missionária, que é justamente, são teólogos contemporâneos que estão resgatando justamente aquilo que já foi posto lá atrás por Herman Doiver, Francis Schaeffer, Abraham Kuyper, numa primeira geração. Depois outras gerações vieram, mas há um renascimento, eu não tenho dúvida disso, do interesse pelo estudo da filosofia cristã. E é isso que nós estamos tratando. Se a gente fala de filosofia cristã, entendendo que a filosofia, ela diria, a rainha de todas as ciências. Porque a filosofia nos ensina a pensar a educação, nos ensina a pensar a economia, nos ensina a pensar o direito. A filosofia é importante para nos ensinar, portanto, o modo de pensar e enxergar o mundo. Então, quando a gente trabalha dentro de uma cosmovisão, nós estamos pensando no movimento filosófico. Só para fazer um contraponto, a Carol colocou aqui, Marx colocou também de uma outra forma, dentro da cosmovisão cristã, a cosmovisão bíblica, existem 4 etapas: criação, queda, redenção e consumação. Existe uma teleologia histórica, aonde existe um Deus soberano da história. Mas, por exemplo, muitos de vocês já tomaram contato com outra cosmovisão. Quando você vê, por exemplo, marxismo, por exemplo. O marxismo, ele parte de uma outra cosmovisão, aonde o senhor da história não é Deus. O senhor da história é o homem. Expurga-se, portanto, o Deus da história, e a história passa a ser definida, como a Carol colocou, pela luta de classes. Então, dentro do materialismo histórico dialético, a luta de classe promove etapas históricas que, na perspectiva marxista, também, dentro de uma visão teleológica, vai levar ao comunismo, por exemplo. Mas o senhor da história é o homem. Todo o processo histórico vai se dar mediante a atuação da luta de classes do homem. O homem, portanto, passa a ser, para o marxismo, o redentor de si mesmo. Quando nós acreditamos, como cristãos, que a nossa redenção vem mediante Cristo Jesus, vem mediante a cruz de Cristo. Nós, sem a cruz de Cristo, estamos condenados ao inferno, porque nós não somos dignos. O que nos habilita, portanto, a vida eterna é a graça de Deus. Isso é cosmovisão. Se você for conversar com ateu sobre isso, com marxista sobre isso, vão dizer, você é um fundamentalista, você é um conservador, você é um lunático, vão dizer tudo isso. Cosmovisões diferentes, cosmovisões de mundo diferente. Chegou a hora de nós prepararmos e nós habilitarmos uma nova geração de cristãos. Por quê? Nós entendemos que o nosso chamado, ele precisa enfrentar um mandato cultural. Nós não podemos ser cristãos somente na esfera privada. Isso não é viver o cristianismo na sua plenitude, porque existe um mandato cultural que foi colocado para cada um de nós, como sociólogos, como advogados, como economistas, como professores, como políticos, como médicos. E para que nós possamos exercer esse mandato cultural, nós precisamos ter a leitura correta. Até mesmo porque é incrível como existem hoje cristãos que, apesar de se dizerem cristãos, ainda não renovaram, como Romanos 12:2 diz, a sua mente. Ainda está preso numa mentalidade mundana, numa mentalidade progressista, numa mentalidade marxista, numa mentalidade animista. Porque a nossa educação nos forma assim. Nós somos educados assim. E cada vez mais nós estamos sendo educados a sermos assim. Nós vivemos uma dualidade, um cristianismo de domingo, na escola bíblica dominical e no culto, mas segunda-feira nós somos outra pessoa. E isso nós precisamos entender e, além de aceitar Jesus,
nós precisamos nos converter. E a conversão a Cristo passa pela metanoia, pela mudança de mentalidade, pela mudança de paradigma existencial, pela mudança de cosmovisão. Entendendo cosmovisão como a lente que nós enxergamos o mundo. E eu digo uma coisa para vocês, não é fácil. Não é fácil. Porque nós, em alguns momentos, nós temos que aprender tudo de novo, começar do zero, apagar toda a bagagem que nós temos na nossa formação educacional, pedagógica, históricas, e começar a entender o que a filosofia cristã nos traz como elementos importantes para a compreensão do mundo. Então, separei alguns livros aqui que eu acho interessante. Nós vamos enfrentar essa primeira etapa do nosso ciclo de leitura com esse livro que foi recentemente, é um clássico, foi recentemente lançado, chamado Verdade Absoluta, da Nancy Pearcey. A Nancy Pearcey, ela é uma filósofa cristã e ela fala um pouco nesse livro da importância da cosmovisão bíblica, sobretudo nos ambientes universitários, acadêmicos, e ela vai narrar também um pouco a origem desse debate da cosmovisão. Não é um livro introdutório. Um outro livro que também é um livro que eu considero muito interessante é Cosmovisão, a história de um conceito do David Naugler, que é a tese de doutorado dele, é um pastor batista, mas é um livro que, para mim, é o melhor livro sobre cosmovisão para quem quer uma análise conceitual, teológica, sociológica, filosófica, antropológica, do conceito. Ele faz uma obra realmente brilhante. E nós vamos ler pelo menos 2 capítulos desse livro. Ainda temos espaço para 2 encontros que eu estou selecionando, mas eu tenho alguns livros aqui que nós... Talvez a gente leia alguma coisa de um desses livros aqui, mas, por exemplo, Cosmovisão Cristã, Philip Hayek, no livro introdutório. Introdução à Cosmovisão Cristã, do Goren, eu gosto de chamar do Bartolomeu, traduzindo para o português aqui. Transformando Cosmovisões, Paul Hilbert. Cosmovisão Cristã e Transformação. São 3 autores, é o Cláudio Leite, Guilherme Carvalho e Maurício Cunha. O Cristão na Cultura de Hoje, Charles Alston. Outro livro da Nancy Pearcey, Em Busca da Verdade. Aquilo que foi falado hoje sobre criação, queda e redenção está nesse livro do Albert Wolters, A Criação Restaurada. São livros que tratam sobre cosmovisão. E eu mandei buscar também, dando nome ao elefante para eu ler, já que eu vi tantas referências desse livro, eu vou ler esse livro aí, que também é considerado um clássico, eu não tinha lido, não tinha na biblioteca, mandei ler. Mas, observem uma coisa. Perguntas movem o mundo. Perguntas movem a teologia, perguntas movem a ciência. Quando a gente vai estudar metodologia científica, a gente aprende isso. Perguntas movem a ciência. E algumas perguntas que nós podemos fazer. Por que nós somos, como sociedade, subdesenvolvidos? Qual é o papel do Estado na sociedade? Como a cosmovisão bíblica vê o papel do mercado, ou da liberdade, ou da propriedade privada? Como é que a cosmovisão bíblica vê a questão do trabalho? Como a cosmovisão bíblica vê, por exemplo, as políticas sociais? Por que essas perguntas são importantes? Muitos de nós vamos ocupar espaços públicos. Nós vamos votar em representantes políticos. Nós vamos prestar concursos públicos. Nós vamos exercer cargos de gestão. E lá nós vamos ter a oportunidade de discutir políticas públicas. Qual deve ser o tamanho do Estado? O Estado deve ser um Estado mais keynesiano ou um Estado mais liberal? Que tipo de políticas sociais nós devemos promover na sociedade? O assistencialismo ou existe uma outra forma de você pensar políticas sociais? Até alguns anos atrás, eu imaginava que essas respostas
não seriam encontradas na Bíblia. Eu imaginava a Bíblia, e olha que eu fiz seminário, eu imaginava a Bíblia como um manual de fé e conduta individual. Até que eu pude perceber que a Bíblia é muito mais do que um manual de fé e conduta individual. A Bíblia é um manual para a construção de nações felizes, justas, pacíficas e prósperas, e a Bíblia tem toda uma proposta para a prosperidade, o desenvolvimento e a riqueza das nações. É isso que esses autores brilhantemente desenvolvem nesse livro, A Pobreza das Nações. Wayne Grudem e Barry Asmus, um teólogo e um economista bastante influente nos Estados Unidos. Mas existem autores fora da teologia, se bem que o Barry Asmus ele não é um teólogo, ele é um economista, que trazem elementos que dialogam centralmente com o que nós estamos discutindo aqui. Alguns aqui já foram meus alunos aqui no curso de Economia da Universidade Federal do Pará. Existe um economista ganhador do Prêmio Nobel de Economia chamado Douglas North. Douglas North escreveu esse livro aqui, Instituições, Mudança Institucional e Desempenho Econômico, que eu gosto muito de trabalhar, inclusive nas minhas pesquisas eu uso muito esse autor. Esse autor ele não é um cristão. Ele não vem de uma base em cosmovisão bíblica, mas a proximidade que ele tem com esse debate que nós estamos falando no campo conceitual é impressionante. A cultura importa. As instituições sociais são a expressão de uma cultura. Valores, hábitos, normas, leis, regras são expressão de uma cultura. Existem culturas do desenvolvimento e existem culturas do subdesenvolvimento. Outros dois autores trabalham isso de uma forma bem mais direta, que é o Daron Acemoglu e James Robinson, nesse livro, Por que as Nações Fracassam? Essa aqui é uma edição em espanhol. Eles vão tentar entender por que há diferença do desenvolvimento das nações e eles vão chegar à conclusão que a diferença do desenvolvimento das nações está justamente nos aspectos culturais e institucionais, na forma como as instituições foram historicamente consolidadas nas nações. Eles usam vários exemplos históricos aqui. A gente pode buscar um paralelo, por exemplo, com o livro do Max Weber, A Ética Protestante do Desenvolvimento do Capitalismo, aonde ele vai seguindo a trilha que foi colocada inicialmente por Werner Zombart, tentar entender qual foi o impacto da reforma protestante no desenvolvimento do capitalismo. Será que foi por um acaso que o capitalismo surgiu e se desenvolveu fundamentalmente nos países que vivenciaram a reforma protestante? Ou, como diria o Max Weber, uma determinada linha do movimento reformado gerou, e aí eu estou colocando uma palavra aqui, que não é a palavra que o Weber usa, mas que nós usamos, uma cosmovisão propícia ao processo aí eu vou já usar uma palavra que os marxistas gostam de usar, ao processo de acumulação do capital. O Max Weber vai dizer sim, o calvinismo gerou, a partir da sua visão de mundo, da sua concepção de salvação e de eleição, elementos que vão moldar a conduta de vida das pessoas. Quando a gente olha para os Estados Unidos e percebe que os Estados Unidos, nos últimos 200 anos, saíram de uma colônia e se tornaram a maior economia do mundo. Não tem como dissociar isso das suas bases sociais, filosóficas, culturais, na qual, portanto, você vê o protestantismo como elemento fundamental. Como nós já fizemos nos ciclos de leituras anteriores. Basta ler a Declaração de Virgínia, basta ler a Declaração de Independência dos Estados Unidos, basta ler a Constituição dos Estados Unidos, que você vê a influência da teologia reformada nesses documentos. Como, por exemplo, a liberdade de culto, como, por exemplo, a questão do Estado laico, elementos, a democracia, elementos que ajudaram a consolidar uma trajetória de desenvolvimento diferenciada.
Ao passo que, se a gente olha para a América Latina, e aqui dialogando um pouco com Daron Acemoglu, James Robinson, Douglas North, o que explica o nosso subdesenvolvimento? E aí, dialogando um pouco com aquilo que a Carol falou, não uma visão, uma cosmovisão reformada, mas uma cosmovisão de um catolicismo ibérico que vai gerar o paternalismo, o individualismo, o materialismo, os nossos ismos que nos condenam ao subdesenvolvimento. Entender, portanto, a nossa cosmovisão é entender o que nós somos como sociedade, a nossa trajetória de desenvolvimento ou de subdesenvolvimento. E mais do que entender nossa trajetória de desenvolvimento e de subdesenvolvimento, é entendermos como nós, como cristãos, podemos nos tornarmos agentes de transformação social. E para nos tornarmos agentes de transformação social, portanto, impactando a cultura, impactando a nossa geração, exercendo o mandato cultural, nós precisamos entender o que a Bíblia fala sobre algumas coisas. Volto à pergunta inicial. Qual é o papel do Estado? Será que o papel do Estado é realmente se tornar um Estado keynesiano, um Estado gigante, que que interfere em tudo, que regula tudo? Ou existem funções que são dadas para o Estado, de acordo com a Bíblia, de acordo com a cosmovisão cristã? Qual é a visão do mercado? Qual é a visão do trabalho? Qual é a visão das políticas sociais? Esse eu diria que é o nosso desafio como cientistas sociais. Tudo bem. Nós temos aqui uma colocação da Paula, uma pergunta da Paula, que eu vou fazer para o Max e para a Carol. A Paula coloca: os protestantes evangélicos no Brasil, que não passaram pelos processos históricos do berço da Reforma Protestante, têm dificuldade de internalizar as diferenças entre cosmovisão bíblica e as demais cosmovisões? Aí eu passo a palavra primeiro para a Carol, depois para o Marx, na sequência inversa. Tá aí, Carol? Você está aí? Sim. Entendeu a pergunta da Paula? Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui. Vou reler de novo. Os Sim, protestantes... não, eu entendi. Entendeu? Acho que sim. Vamos lá. Se não tiver respondido, pode me falar. O nosso país, ele é um país cristão, né? Mas de matriz basicamente católica. E, como você chegou a comentar agora um pouquinho, isso faz uma grande diferença na nossa compreensão de mundo, né? O protestantismo, ele é muito recente no nosso país. Até quando a gente olha para a história dos seminários, as igrejas, né? Igrejas históricas no nosso país não têm 200 anos, né? São muito recentes mesmo. Por quê? Por causa do momento de perseguição, da Inquisição, isso também chegou aqui no Brasil, né? Algumas tentativas de entrada de protestantes foram rechaçadas, e isso teve, sim, um resultado, né, na maneira como a sociedade, a população brasileira foi sendo formada, né? E a nossa visão de mundo, a nossa visão do brasileiro em si, ela é uma visão muito dualista, né? O carnaval está aí para mostrar isso. E 40 dias depois, a gente tem aquele período da Semana Santa. É claramente isso, né? E vai ser assim com uma série de, não só de festas, né, de manifestações culturais, mas a nossa maneira majoritária de pensar. E isso vai ser muito mais difícil da gente perceber, né, nesses campos um pouco mais teóricos, como o professor disse, dentro da academia, na política, em atuações no nosso trabalho, né? E isso vai, sim, trazer uma certa dificuldade até mesmo para aqueles que são protestantes. Então, eu creio que a tarefa de um cristão comprometido seja amar, sim, as Escrituras, amar a sabedoria de Deus, né? E você perceber o erro já é um exercício muito grande, né? E é muito comum nós termos
crentes, mas que estão muito associadas a agendas feministas ou agendas de que, enfim, vidas negras importam, ou agendas diversas, né, das agendas femininas ou políticas de identidade que sejam, e isso é um erro muito grande, é um erro bem fundamental mesmo, porque você acaba não percebendo nem que o cristianismo não pode abraçar e não tem nenhuma compatibilidade com nenhuma dessas políticas, né? Ou até mesmo com outras filosofias. Então, isso eu creio que sim, traz uma dificuldade para que a gente perceba o erro nos diversos níveis aí da atuação, né? De um crente na sociedade. E eu creio que talvez a solução para isso seja estudar, sim, né? Estudar não só a palavra de Deus, mas aquilo que homens crentes comprometidos com a palavra de Deus produziram dentro da academia em nível teórico em cada uma dessas dimensões, né? Como o professor foi falando aí, na economia, na filosofia, na sociologia, nas ciências, né? Então, a partir de uma perspectiva cristã de mundo, de que temos um criador soberano, de que as coisas são dadas, elas não são descobertas por nós, né? No campo da linguagem, por exemplo, muito atacado agora pela a linguagem neutra, né? E diversas outras dimensões da realidade. Então, eu creio que seja isso. Sim, existe uma dificuldade, e a dificuldade é de enxergar o erro, mesmo que as pessoas sejam cristãs e aparentemente até evangélicas, né? E eu creio que a solução seja beber de fontes históricas mais antigas e confiáveis, pessoas que vieram antes de nós, que já fizeram um bom trabalho, a fim da gente progredir com isso aqui no nosso país, porque tem muita coisa muito recente ainda, muito nova, coisas que nem foram feitas, produção acadêmica ainda em português, creio que pouquíssimas, né? Quase não tem. Mas é um campo aí vasto, longo, e bases bem sólidas precisam ser formadas, né? E, de repente, aí desse grupo saiam pessoas que venham ajudar, né? Na formação desse... trazendo robustez, né, para todo esse pensamento aqui na região, aqui no nosso país, né? Muito bem, Maxi, a palavra está com você. Eu diria assim, no paralelo da Carol, eu queria só verificar a questão da nossa produção, ou do produto que somos. Na verdade, nós somos produto de uma teologia da clausura. A evangelicalidade no Brasil, ela, por alguns longos anos, o conservadorismo protestante viveu por muito tempo não se importando com o do lado de fora da igreja, não se importando com a política, não se importando com a cultura, não se importando com as outras coisas do mercado, por conta de que a nossa vida deveria ser quanto à salvação. E nós focalizamos por muitos anos a questão puramente da salvação da alma, enquanto que a vida prática vivenciada enquanto aqui ficou para depois, ficou como subconsequência. Então a gente não liga muito para a questão sociológica, não liga muito para a política, porque política é coisa do cão, a sociologia também está para lá, deixa para lá, e a gente vai vivendo aqui mais dentro da clausura da igreja, enquanto só nós aqui vamos propagar o evangelho porque o arrebatamento já está chegando. Então, isso nos impediu de que nós vivêssemos uma vida macro, uma vida social, uma vida prática com todos, tanto os de dentro como os de fora. Impediu com que nós fôssemos realmente as pessoas que Deus elaborou para que nós fôssemos, para que nós vivêssemos o objeto da nossa própria vida. Então, bem aqui, eu acrescento a questão da dificuldade da vivência desse tal mandato cultural transformador de sociedade. Então, é impossível
nós transformarmos sociedade enquanto nós estivermos em uma clausura. Por quê? As paredes que nos protegem, que nos salvam, são as mesmas que nos impedem de viver enquanto no mundo e enquanto para o mundo. Nos impede de que o mundo veja a graça que há em nós, a luz que somos nós e o sal que temos. Então, para uma realidade transformadora, nós temos que sair das quatro paredes. Eu acho que o problema, o âmago do problema revelado aí na verdade da questão, concentra-se bem aí. E o que nós precisamos fazer agora é assimilar a nossa prática, como nós temos vivido historicamente e como nós precisamos viver aqui no futuro. Então, nós precisamos nos conscientizar que nós temos uma vida enquanto aqui, antes deste tal arrebatamento. Antes desta vida futura espiritual acontecer de fato, nós precisamos viver como Cristo viveu, do lado de fora da igreja, né? Lá no meio do povo, lá no meio do caminho, lá no meio do social e da sociedade. É isso aí. Está desligado meu telefone, meu microfone. Muito bem, quero somente fazer um comentário final. Estamos chegando às 10h30 da noite já, estouramos nosso tempo aqui. Dentro daquilo que a Carol e o Max colocaram, tem uma frase que eu gosto muito da Iron Miller, que a Landa Coop se apropria em alguns livros dela, que a igreja que não discipula o mundo acaba sendo discipulada pelo mundo, pela sociedade. O que nós observamos é uma igreja que, em grande parte, deixou de viver a cosmovisão bíblica. O que nós observamos em muitas igrejas cristãs hoje é um sincretismo religioso. Algumas denominações trazem práticas do animismo para dentro do seu culto. Muitas vezes você observa dentro das igrejas pessoas que vivem uma dualidade, ou seja, vivem um cristianismo no seu privado, mas na esfera pública atua com uma outra perspectiva de mundo, que é absorvida nas universidades, nas escolas, na televisão, na cultura popular, na arte popular, na mídia popular, e isso forma uma cosmovisão diferente da cosmovisão cristã. Então, nosso desafio é tentar, nesse círculo de leitura, entender o que é cosmovisão, entender o que é cosmovisão bíblica e qual é o nosso desafio a partir do mandato cultural que não é colocado como sociedade. Eu quero parabenizar o Max e a Carol pela brilhante apresentação. Estou muito feliz aqui de nós termos iniciado aqui com o pé direito o nosso terceiro círculo de leitura. Nesse momento eu vou encerrar a gravação e em seguida vou dar algumas orientações de forma prática. Desejo a todos uma boa noite, que Deus abençoe a todos tremendamente.